como é importante o nosso agir, o nosso proceder. Jesus, enquanto esteve nesse mundo, ele foi muito observado. Eram muitos os olhos que observavam Jesus. E nem todos esses olhos eram olhos bons. A maior parte deles era para ver se Jesus cometia alguma situação em que pudesse culpabilizar ele de alguma forma. E em todas essas situações, Jesus foi vitorioso. Oh, glória! E onde nós podemos pegar um exemplo vencedor é no próprio Jesus. Sabe, a primeira coisa em que Jesus se apoiava para quando alguém vinha com alguma interpretação errada sobre o procedimento dele, era utilizar a palavra de Deus. Jesus conhecia muito bem a palavra de Deus. E Jesus também andava sempre perto do Senhor. Jesus, ele ensina a melhor características que nós devemos ter: manso e humilde. E nós vemos que em todas essas situações em que tramavam contra Jesus para desacreditar Jesus, descredibilizar Jesus, culpabilizar Jesus, não é? Nenhuma delas foram à frente ou tiveram êxito, porque Jesus sabia o que estava ali a fazer. E quando a gente sabe o que está a fazer, a gente sabe o que deve fazer. E o que a gente deve fazer para ser um cristão onde não vai ser encontrado erro em nós? Primeiro, nós temos que ter conhecimento da palavra. É preciso ler a Bíblia para saber como responder dentro da palavra do Senhor. É preciso estar próximo a Deus, porque nós vamos ver mais à frente os discípulos, não é? Eu já uso os discípulos como exemplo porque Jesus era Deus aqui na terra quando ele veio. Então vamos usar os discípulos quando os discípulos muitas vezes foram culpados, não é? Foram trazidos, arrastados para tribunais, em situações desesperadoras. O que a palavra do Senhor nos diz? Que não eram nem eles que falavam, era o Espírito Santo do Senhor que descia sobre aqueles homens e lhes trazia do coração à mente as palavras que seriam ditas. Portanto, quando nós estamos ao lado do Senhor, temos conhecimento da palavra do Senhor, Deus vai nos orientar no que nós vamos dizer ou não. E voltamos para Jesus. O que Jesus nos ensina que nós devemos ser? Mansos e humildes. A Bíblia nos fala que o que nós cremos é loucura para o mundo. E o mundo nos vê como pessoas que não são pessoas que estão dentro da sua realidade. Nós não somos mesmo, pois nós sabemos que o mundo jaz no maligno.
E o dono do mundo cegou o entendimento das pessoas para que elas não vissem. Mas para que nós não sejamos desacreditados na nossa fé, nós devemos manter um comportamento orientado. E este comportamento passa pelo direcionamento de Jesus e pelas suas palavras. Devemos ser mansos e humildes, simples como as pombas, mas rápidos e astutos como as serpentes, para saber o que está ao nosso redor, para entender, para ter discernimento. Por isso, meu irmão, mantenha a sua vida orientada no exemplo de Jesus. Jesus já veio a esse mundo, oh glória. Jesus foi vencedor. Não houve nenhuma dessas situações que houve algum laço para prender Jesus. Pelo contrário, ele libertou todos os laços. Ele nos libertou, ele nos salvou. Nós damos glória a Deus por isso, agradecemos a Jesus e tenhamos em mente que o nosso alvo é Jesus Cristo e que nós devemos saber que se nós queremos ser vitoriosos, não é? Em ter um viver cristão e não ser desacreditado, descredibilizado, culpabilizado, não é? Nós devemos olhar para o exemplo de Cristo. E no exemplo de Cristo, nós devemos ser aquilo que Ele foi. Vencedor. É isso que a palavra nos diz. Nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Por isso, sejamos tudo isso, para que o mundo não encontre brecha em nossa vida, para que nós não sejamos escândalo e confusão de ninguém, mas, pelo contrário, sejamos reflexo daquele que nos amou primeiro, oh glória, e foi vencedor. Leia a Bíblia é a palavra de Deus na tua vida.